O Jornal Nacional acompanha o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal e traz hoje os principais argumentos das defesas dos generais da reserva Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos réus na ação que julga a tentativa de um golpe de Estado em 2022. Enquanto o STF julga a trama golpista, o Congresso volta a se articular para tentar pôr em votação um projeto de lei que perdoa os que vierem a ser condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Nós vamos mostrar de onde vem a pressão para pôr a anistia na pauta. Você vai ver a demonstração de força militar e influência geopolítica com que a China tenta provocar os Estados Unidos de Trump. Putin, da Rússia, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte, foram os convidados de honra do presidente chinês. E ainda, o presidente da Argentina sai da cartilha ultraliberal e intervém no câmbio para tentar conter a desvalorização da moeda. É às 8h30, hora de Brasília. A gente espera você. Até já. Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo ao JL2 desta quarta-feira, dia 3 de setembro. Veja agora as principais notícias do estado. 5 casas são totalmente destruídas pelo fogo no bairro do Tapanã, em Belém. Um idoso de 70 anos tem um infarto e morre durante o incêndio. Uma operação da Polícia Federal e do IBAMA fecha 5 garimpos e inutiliza máquinas usadas na extração ilegal de ouro em Cachoeira do Piriá. Uma operação da Prefeitura retira cones e cavaletes usados para guardar vagas de estacionamento e combate a cobrança ilegal feita por flanelinhas na capital. E uma programação cultural leva shows de graça para o anfiteatro da Estação das Docas até sexta-feira. Agora, aqui no JL2. Quem dirige em Belém sabe que estacionar nas ruas já não é uma tarefa muito fácil. Mas fica ainda pior quando as vagas de estacionamento nas vias públicas viram uma espécie de propriedade particular dos flanelinhas que decidem quem pode parar e estipulam até o valor do serviço. Hoje, agentes da Prefeitura iniciaram uma ação de combate à cobrança ilegal feita pelos guardadores de carros. Foram retirados mais de 200 objetos como cones, blocos de concreto e cavaletes usados para guardar vagas de estacionamento em vias públicas. E cerca de 80 flanelinhas foram notificados. Evitar esse tipo de prática de uso desses objetos na demarcação e também a cobrança abusiva com uso de ameaça ou, alguns casos extremos, até de violência para o usuário que se recusa a pagar preços considerados abusivos. A operação se concentrou no centro de Belém e no bairro de Nazaré, áreas com maior número de infrações. Primeiro a gente fez um mapeamento dos locais de maior incidência dessas práticas. Foram montadas 2 rotas, uma na direção do centro da cidade, outra para a Avenida Nazaré. Um destaque de muitos objetos ali para o Largo do Redondo, próximo ao Tribunal de Contas. Tivemos ali próximo ao Museu Guild e vários outros pontos na própria Brás de Aguiar. E foram recolhidos todos os objetos que eram usados para esse tipo de prática. Em coletiva no Palácio Antônio Lemos, o prefeito de Belém destacou que não quer criminalizar os guardadores de veículos, mas fiscalizar práticas abusivas. Outras operações como esta devem ser executadas no futuro. O Sindicato dos Guardadores de Veículos de Belém informou que tem cerca de 600 trabalhadores cadastrados e que os orienta a não guardar vagas e nem forçar o pagamento do serviço. No entanto, a entidade cobrou da Prefeitura a inclusão dos guardadores nas soluções adotadas pela gestão municipal. Na CEMOB, uma área de cadastro, uma área responsável para fiscalizar todos os estacionamentos públicos de Belém. Os guardadores têm que ser cadastrados pelo município, entendeu?
não devemos tirar pessoas do trabalho. Nós temos que dar oportunidade para ele trabalhar. Uma lei de 2001, aprovada pela Câmara de Vereadores de Belém, já havia regulamentado a atividade dos guardadores e lavadores de veículos da capital. Caberia à Prefeitura de Belém regulamentar a matéria em até 30 dias após a publicação da lei. Mas 24 anos depois, a atividade dos guardadores continua sem regras específicas. O Ministério Público do Estado do Pará chegou a recomendar 2 vezes, em 2014 e em 2019, que a gestão municipal regulamentasse a lei, definindo, por exemplo, o órgão licenciador e fiscalizador do serviço. A Prefeitura anunciou que vai enviar ainda este mês um pacote de leis de ordem pública para a Câmara de Vereadores. Nele estão previstas novas regras para a atuação de guardadores e lavadores de veículos da capital, como a regularização dos profissionais e a fiscalização da atividade. A partir dessa lei que vai ser enviada até o dia 15 para a Câmara dos Vereadores, nós vamos chamar o próprio sindicato para o diálogo, chamar os trabalhadores, estabelecer as normas e o regramento, o zoneamento da cidade, saber onde cada um vai ficar, até porque isso facilita a nossa fiscalização e a partir daí cada um precisa fazer o seu papel. Os trabalhadores precisam fazer o seu papel e a Prefeitura o papel de fiscalizar, de organizar, de regulamentar e zonear a cidade nesse sentido. A gente vai fazer um grande trabalho educacional, uma conversa aberta com os trabalhadores, mas aqueles que não se adequarem e aqueles que não cumprirem o regramento da cidade, eles vão ter que sofrer sanções. A intenção não é tirar o ganha-pão de ninguém, mas sim ordenar e, junto com isso, fiscalizar. É fundamental. Uma operação da Polícia Federal, em parceria com o IBAMA, fechou 5 garimpos ilegais em Cachoeira do Piriá, no nordeste do estado. Maquinários foram inutilizados e mandados de busca e apreensão cumpridos. Do alto, deu para dimensionar a área destruída e os impactos ambientais causados pela atividade mineradora. O crime ambiental foi registrado em Cachoeira do Piriá, durante a operação da Polícia Federal com o apoio do IBAMA. 5 garimpos clandestinos foram identificados. Os agentes instalaram explosivos para destruir vários equipamentos. Foram inutilizadas 9 pás carregadeiras e cerca de 45 motores nos pontos de extração de ouro. Também foram destruídas estruturas de apoio usadas nas atividades de extração, carregamento e logística ilegal do minério. Em 2 dias de operação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão referentes a 10 processos minerários que operavam de forma ilegal na região, próxima à divisão do Pará com o estado do Maranhão. Segundo a Polícia Federal, esses garimpos são considerados clandestinos porque funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração. De acordo com o IBAMA, há evidências do uso do cianeto de sódio no processo de beneficiamento do ouro. A substância é tóxica, com elevado potencial lesivo tanto à saúde humana quanto ao equilíbrio ambiental. O uso desse produto é proibido por lei, assim como o mercúrio. As investigações seguem com a adoção de medidas legais cabíveis, visando a responsabilização dos envolvidos e a recuperação das áreas ambientalmente degradadas. Ações como essa são muito importantes, né? Os garimpos ilegais são desmobilizados, agora fica aí o passivo da contaminação ambiental e esse segue por gerações. E olha, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Rafael Leandro Portal. Ele é investigado pelo crime de estelionato e por induzir o consumidor ao erro. O suspeito é dono da empresa Rafatur. De acordo com as denúncias feitas por clientes, ele vendeu pacotes de viagens que foram cancelados na véspera e não devolveu os valores pagos. Segundo a polícia, a prisão ocorreu dentro da DIOI no momento em que o empresário se apresentou para prestar esclarecimentos. Até o momento, foram identificadas 13 vítimas. As investigações continuam.
E começou a ser julgado hoje o acusado de ser o mandante do assassinato do advogado Arnaldo Lopes de Paula. O crime foi em 2017 na capital e teria sido motivado por divergências no comando da Associação de Praças da Polícia Militar. No tribunal do júri, familiares e amigos do advogado Arnaldo Lopes de Paula acompanhavam a sessão. No banco dos réus estava o policial Rosiclei Ribeiro da Silva, acusado de ter mandado matar o marido de Cássia. Até hoje, a família sofre os impactos dessa perda. O Arnaldo ele não era só um marido. O Arnaldo ele era meu amigo. Ele era tudo para mim. Ele era o esteio de muitas famílias. Ele era um irmão mais velho para os meus irmãos. Então a minha vida tomou um rumo assim que nem eu imaginei que poderia tomar. Arnaldo Lopes de Paula e Rosiclei Ribeiro da Silva fundaram juntos a Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, a ASPRA, com divisão igual dos lucros. De acordo com as investigações, a disputa pelo comando da associação teria motivado o crime, já que o advogado tinha acabado de assumir o cargo de interventor na organização. Eles premeditaram realmente matar o Arnaldo quando ele começou, tá entendendo, a descobrir todos os problemas que estavam existindo no escritório deles lá. Havia divergências administrativas e o Arnaldo chegou a ser interventor da associação, no lugar do Rossi, que era o então presidente, e houve diversas divergências nesse contexto. Mas é fundamental mostrar que não houve prova concreta da possível participação do Rossi como mandante neste crime. Ao todo, 11 testemunhas serão ouvidas durante o julgamento, 5 delas de acusação. Rosiclei Ribeiro da Silva está preso desde março de 2021 no Batalhão Especial para Policiais Presos Provisórios. Se for condenado, pode perder o cargo e cumprir pena em outro presídio. O assassinato foi em dezembro de 2017. Arnaldo Lopes de Paula estava saindo da casa de parentes no bairro dos Jurunas quando foi baleado com 5 tiros. A vítima ainda chegou a ser socorrida e ficou internada por 3 dias, mas não resistiu aos ferimentos. Rosiclei Ribeiro da Silva é o terceiro dos 4 acusados pelo crime a sentar no banco dos réus. Em 2023, o ex-PM Marçal Monteiro de Azevedo foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado. No mesmo ano, Johnny Kleiber Almeida foi condenado a quase 4 anos de prisão por ser considerado coautor do homicídio. A condenação que vier não vai trazer o Arnaldo de volta, mas eu quero e eu busco uma condenação máxima. O quarto acusado de envolvimento no crime está preso e ainda aguarda a data do julgamento. Neste momento, o réu está sendo interrogado e ouvido pelo juiz. A previsão é que a sentença seja dada ainda esta noite. A Justiça Federal tornou réus 9 investigados por fraudes que teriam sido cometidas na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19 aqui no estado. Todos vão responder pelos crimes de corrupção e associação criminosa. A Poliane Guimarães está aqui e traz mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Poli. Olá, boa noite, João, e a você que nos acompanha. Entre esses 9 réus estão ex-secretários do governo do Pará, incluindo o ex-chefe da Casa Civil e o ex-secretário de Saúde. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e deu início ao processo para o julgamento que envolve a fraude na aquisição de 400 ventiladores pulmonares pelo governo do estado em 2020 durante a pandemia do Covid-19. Compra que totalizou aí mais de 50 milhões de reais. A denúncia aponta um esquema criminoso que envolve, além de agentes públicos de alto escalão, empresários e intermediadores. A investigação conduzida pelo GAECO revelou que o processo de dispensa de licitação foi montado para direcionar a compra para a empresa SKN do Brasil. Os acusados responderão por uma série de crimes, incluindo fraude em licitação, superfaturamento, entrega de produto inadequado, já que foi comprovado que esses respiradores tinham função pedagógica, além de falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva e associação criminosa.
Além de ter pedido a condenação dos 9 réus a penas de prisão, o MPF pediu que a Justiça determine que o grupo pague cerca de 25 milhões de reais em reparação por danos materiais e que cada um dos denunciados pague 50 mil reais por danos morais coletivos. O MPF argumenta que os delitos praticados em meio à maior crise sanitária recente causaram uma série de danos à sociedade. A Justiça também determinou a retirada do sigilo do processo e o compartilhamento das provas com a Controladoria Geral da União e a Receita Federal. Como os réus não são mais servidores, o governo do Pará diz que não vai se pronunciar sobre o caso. A nossa produção tentou contato com os outros envolvidos, mas até o momento nós não tivemos retornos. Todos os detalhes desse caso, incluindo os nomes desses 9 réus, você acessa no nosso site, o G1 Pará. Volto com você, João. Obrigado, Poli. Agora, como réus, segue aí a apuração na Justiça. E um goleiro morreu durante uma partida de futsal no município de Augusto Correia, região nordeste do Pará. Edson, que era conhecido como Piché, disputava os jogos da Semana da Pátria. A partida foi para os pênaltis. Em uma das cobranças, a bola bateu nele e foi para longe do gol. Na sequência, o homem foi comemorar com os companheiros de equipe, mas caiu na quadra. Os jogadores então chamaram o atendimento médico imediatamente. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no ginásio, foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. A Federação Paraense de Futsal emitiu uma nota de pesar, expressando os sentimentos à família, amigos e à comunidade esportiva. E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que você está vendo agora, aí na tela, ou cadastrar o nosso WhatsApp no seu telefone, é o 999-430001. Aí é só mandar a mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. E veja a seguir: um incêndio destrói 5 casas no bairro do Tapanã, em Belém. São 7h23. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Visconde Souza Franco, a DOCA. Recentemente, de acordo com o governo do estado, 93% das obras já estão concluídas. Voltamos já. Já o passo rumo à Copa. O primeiro jogo é amanhã. Depois de Vale Tudo, Brasil e Chile, direto do Maracanã. E na próxima terça tem mais. É a vez de Brasil e Bolívia. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Cinco casas foram destruídas e outras 2 foram atingidas parcialmente em um incêndio hoje à tarde no bairro do Tapanã, em Belém. Na tentativa de conter o avanço das chamas, um idoso de 70 anos passou mal e morreu no local. O incêndio iniciou por volta do meio-dia, depois de um curto-circuito na afiação da rede elétrica da casa do Kleber. Eu estava acabando de almoçar, aí minha filha falou: pai, tá pegando fogo. Eu falei: aonde? No fio. Quando eu olhei assim, o fogo já estava muito intenso. Ainda tentei jogar água. O fogo rapidamente se espalhou e atingiu ao todo 7 casas no bairro do Tapanã. 5 ficaram totalmente destruídas e 2 tiveram perdas parciais. Todas as residências eram de madeira. No total, 25 pessoas ficaram desabrigadas. Por aqui, 50% do fogo foi contido pela própria comunidade devido à dificuldade de acesso ao local de onde se iniciou o incêndio. Quem quis ajudar teve que passar por essa entrada estreita ou jogar água de cima daquela laje. Foi muito difícil, né? Porque a gente nessa hora se unimos, juntamos as nossas mãos, né? E um foi ajudando, foi chamando a comunidade, vamos pegar balde, né? E fizemos uma corrente e um ia passando o balde para o outro para tentar amenizar a situação da comunidade para não pegar fogo nas outras casas, né? José Nestor, um idoso de 70 anos, morreu por complicações cardíacas durante o incêndio. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos moradores. Meu pai ainda me chamou aqui. Falei: pai, me ajuda. Aí o fogo deu muito rápido, espalhou muito rápido. Ainda não consegui
salvar muita coisa, pouca coisa. Mas o meu pai te constrói de novo mais uma vida, um pai. Não vou ter mais o meu pai de volta. Defesa Civil e Funpapa acompanham as famílias atingidas. A nossa equipe já fez toda a vistoria no local, junto com a Defesa Civil do Estado, para que a gente possa garantir e assegurar que essas famílias vão ser assistidas pelo poder público. Na tarde desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros iniciou a perícia dos imóveis. A gente vai finalizar a perícia aqui no local. A Defesa Civil do Estado ela já esteve no local fazendo o cadastro das famílias para ter o subsídio do governo para reconstruir, para ter esse momento de recomeço, das famílias atingidas. E os próximos passos não são esses. A gente verificar a questão do subsídio governamental e a perícia de incêndio que vai sair com 30 dias. Esse é um apoio fundamental, mas nada supre a falta do seu José Nestor, e a gente deixa aqui nossa solidariedade aos familiares. O Corpo de Bombeiros diz que 15 pessoas precisaram de socorro e foram encaminhadas para atendimento médico. Sobre a morte do seu José Nestor, a Prefeitura de Belém disse que o corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal para que seja atestada a causa da morte. O laudo da Defesa Civil deverá ser disponibilizado ainda amanhã. E em Altamira, no sudoeste do estado, um homem foi preso em flagrante em uma operação contra crimes ambientais. 150 brigadistas do Corpo de Bombeiros atuam no combate às queimadas urbanas e florestais na região. A sensação de medo ainda está bem viva na memória dos moradores do bairro Cidade Nova, em Altamira. Em pouco tempo, o fogo de origem desconhecida alcançou enormes proporções. O trabalho de combate às chamas teve de seguir pela madrugada. A maior preocupação era que o fogo atingisse uma área de preservação permanente vizinha. Dentro do perímetro urbano, infelizmente, nós ainda temos essa cultura de utilização do fogo para limpeza de terreno, utilização do fogo para queimar entulho. É algo que nós temos combatido, a fim de que nós possamos conscientizar do não uso do fogo para essa prática de limpeza e também buscar autuar e identificar quem são esses incendiários. Entre os problemas ambientais registrados com maior frequência nessa época do ano, com o clima mais seco, estão as queimadas irregulares em áreas localizadas no entorno da cidade de Altamira. Os bombeiros chegam a receber por dia de 10 a 12 chamados para combater incêndios irregulares na área urbana. Este local aqui, por exemplo, foi atingido recentemente por uma grande queimada que deu trabalho para ser controlada e ainda causou transtornos aos moradores por causa da fumaça intensa. De acordo com o comandante do 9º Grupamento de Bombeiros, a incidência de queimadas é monitorada em toda a região do Xingu. Entre as ações preventivas está a formação de brigadistas. Os pontos considerados críticos recebem atenção especial. Uma missão que ela continua até o fim do período do inverno amazônico e até que os focos de calor sejam reduzidos e sejam extinguidos na sua totalidade. A Secretaria de Meio Ambiente de Altamira diz que também realiza fiscalizações nos bairros, com maior incidência de focos de incêndio. As queimadas são classificadas como infração muito grave, então por isso não é permitido a queima ao ar livre de, por exemplo, materiais, resíduos, substâncias que possam comprometer, assediar a qualidade de vida da população. O combate à prática criminosa realizada pela polícia já resultou na prisão de uma pessoa e quem for flagrado poderá responder por crime ambiental. Foi iniciada uma investigação na delegacia, já existe uma linha consolidada de investigação, já existe um conjunto de diligências sendo efetuadas no sentido de responsabilizar o beneficiado, a pessoa que é ou a empresa que é beneficiada por essas queimadas, que nós já constatamos que são sazonais, acontecem todos os anos, é uma atuação periódica ali naquele local. E na mesma região, uma operação da Delegacia de Conflitos Agrários e do Ministério Público, com apoio de vários órgãos ambientais, identificou um ponto de exploração clandestina de madeira no município de Brasil Novo.
Foi numa área próxima à reserva extrativista Verde para Sempre. É uma área de quase 1.300.000 hectares, cercada pelos rios Xingu e Amazonas e que deveria ser destinada somente ao uso sustentável. Mas no lugar do verde, os ramais e barracos utilizados na extração ilegal de madeira foram identificados. Equipamentos e uma serraria também foram encontrados no local. 2 homens foram presos em flagrante. A operação de combate a crimes ambientais na região do Xingu continua. Belém registrou nos primeiros 7 meses deste ano 2 mortes e mais de 700 casos de dengue. Para combater o mosquito transmissor da doença, começaram a ser instaladas na capital armadilhas com larvicidas que vão ajudar a interromper o ciclo de reprodução do Aedes aegypti. Além da dengue, o mosquito também transmite a zika e a chikungunya. O trabalho começou pelo bairro mais populoso da capital e também com o maior número de registros de casos de dengue, o Guamá. A casa da Dona Maria das Graças foi uma das que recebeu a armadilha. É bom, porque pelo menos evita de várias doenças, né? Desde junho para cá, a gente tem criado todo um cronograma. Então, teve o momento de treinar, teve o momento de realizar o cadastro com os moradores. Então, os moradores previamente foram informados, aceitaram, assinaram um termo. E desde o dia 27 para cá, 27 de agosto, os agentes iniciaram o processo de instalação das EDLs. As estações disseminadoras de larvicidas são uma inovação tecnológica no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Apesar do nome complexo, o funcionamento é simples. Um pequeno balde preto preenchido com água limpa e envolto por uma tela com larvicida. A armadilha atrai naturalmente a fêmea do mosquito, que busca locais apropriados para depositar os ovos. Ao pousar na tela, ela entra em contato direto com o larvicida. Dessa forma, quando a fêmea visita outros criadouros, inclusive aqueles de difícil acesso, o produto se dissemina, contaminando locais onde a fiscalização humana não consegue atuar com facilidade. A tecnologia foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse larvicida, ele tem um efeito tardio. A larva, onde tem ele com a água, ele faz com que a larva vá crescendo, não vire pupa ou não ecloda o adulto. É uma estratégia justamente para evitar que cresça essa população de mosquitos. E combater, que cresça e que combata os criadouros que a gente não consegue identificar, que é o grande problema do controle da dengue. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Belém, em 2024 foram confirmados 3.226 casos de dengue e 4 mortes na cidade. Já este ano, de janeiro a agosto, foram 715 casos da doença e 2 pessoas morreram. Diante dos números, Vânia não pensou 2 vezes antes de abrir as portas da oficina e da casa dela para os agentes de combate a endemias. Quando falaram que vinha fazer esse trabalho, nós automaticamente não pode deixar lá, pode ficar à vontade, se for para o benefício da coletividade e da área aqui do Guamá, do nosso bairro, então nós ficamos super felizes. De repente, isso aí a gente está cuidando da área da saúde, como eu falei, evitando até morte lá na frente, porque a gente sabe que sair lá na frente pode acontecer coisa bem pior. Os pontos coloridos no mapa mostram o avanço da instalação das armadilhas no Guamá e Montese. As estações não são colocadas em todas as casas, pois cada uma tem uma área de cobertura e eficácia já comprovadas pela Fiocruz. No total, a capital recebeu cerca de 8.000 estações do Ministério da Saúde. E além dos bairros prioritários, parte das armadilhas será destinada a pontos estratégicos, como o Parque da Cidade, onde será realizada a COP30, cemitérios, hospitais e escolas. Nos locais onde elas já foram instaladas, a manutenção será feita mensalmente pelos agentes, que controlam tudo pelo aplicativo no celular. Mas a estratégia não anula o cuidado que cada um deve ter. Vão continuar visitando as casas rotineiramente. O morador precisa ter a responsabilidade de dia após dia, pelo menos uma vez por semana, se dedicar a fazer o saneamento dentro da sua casa. Nas cidades brasileiras onde a tecnologia foi testada, os resultados já foram comprovados. Temos resultados tanto positivos na parte de combate ao vetor, como resultados bem expressivos em epidemiológicos, ou seja, áreas que, por exemplo, áreas onde tivemos
epidemias e que tinha estação disseminadora, a gente teve um resultado bem expressivo de diminuição de casos nessas áreas. Agora a gente dá uma dica para quem quer curtir uma boa música ao vivo e de graça. Nos próximos dias, a gente tem essa dica trazida aqui pela Yolanda Borges, que conta para a gente que lugar é esse, Yolanda, e qual é essa sugestão. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. Um lugar maravilhoso, a Estação das Docas. E a dica é um circuito cultural alternativo que acontece aqui na área do anfiteatro da Estação das Docas, com muita música alternativa. Nesse momento se apresenta Djuena Ticuna, artista indígena, uma das principais referências da música indígena do Brasil. Por aqui já passaram orquestra composta por adolescentes, um verdadeiro espetáculo. Também já teve cortejo de carimbó, uma exaltação à música local. Eu destaco que até sexta-feira a programação continua com muita música e os detalhes de toda essa programação você pode conferir no G1 Pará, que traz aí toda a programação completa, assim como os horários que iniciam até sexta-feira a partir das 6h30 da noite. Programação gratuita e a plateia está comparecendo em peso aqui para essa programação bem à beira do rio, João, com um vento muito gostoso, uma programação muito bacana para esse fim de noite. Essa programação ela segue até as 10h30 da noite e é gratuita. Obrigado, Yolanda. O local já é uma atração à parte, né? Boa noite para você. Tem comentário aqui, sua participação. Vamos abrir no telão. Olha aqui, o Abreu, né? Todo mundo precisa trabalhar, mas tem alguns flanelinhas que se acham donos das ruas. Se as vias são públicas, não deveria ser assim. Pois é, né? E a gente sabe, como eu disse, fiscalização é fundamental aí em todo esse processo. Mais uma participação aqui. A gente tem o Douglas Ferreira, boa noite. Uma tragédia, né? Triste o que aconteceu com essas famílias no Tapanã. Que Deus conforte o coração de todas essas famílias e que também o poder público, né, Douglas, dê todo o apoio necessário. O JL2 de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã nosso encontro é mais cedo, por causa do jogo da Seleção Brasileira, a partir das 6h30. Até lá. Boa noite. E a eleita rainha da Rádio Paraíso